O cárcere Mamertino era uma prisão em 2 pisos, localizada próxima ao Fórum Romano. A cela mais profunda, chamada Tullianum, foi a primeira prisão que existiu dentro dos muros de Roma. Foi escavada entre os anos 640 e 616 a.C. nas encostas do Monte Capitolino, a mando do rei Anco Márcios, para ser uma cisterna para captar e armazenar as águas das chuvas. Naquela época, ainda no período arcaico, Roma era uma monarquia. E tendo em vista a quantidade de delitos e prisões, o projeto original acabou se tornando uma prisão. O piso superior, chamado Cárcere Mamertino, foi construído tempos depois, já na época republicana. As origens do nome da prisão são incertas. A derivação tradicional de Tullianum é do nome de 2 dos reis de Roma, Túlio Hostílio ou Sérvio Túlio. Há uma teoria alternativa de que o nome seria uma forma latina arcaica Tullius, que significa jato de água, em referência à cisterna que ali seria construída. O nome Mamertina ou Mamertino é medieval na sua origem e pode ser uma referência ao templo de Marte que ficava nas redondezas. No período mais antigo, todos os tipos de prisioneiros ficavam juntos no piso Tullianum. Depois da construção do piso Mamertino, os prisioneiros passaram a ser separados. No Tullianum ficavam os prisioneiros mais perigosos e aqueles considerados inimigos de Roma, sendo que alguns ficavam acorrentados. Para chegar ao piso Tullianum, os presos eram baixados com cordas através de uma abertura, com acesso pelo piso Mamertino. O piso Tullianum ficava totalmente abaixo do nível da rua, e o Mamertino ficava no entremeio, porém com sua entrada abaixo do nível da rua. As escadas em mármore para acesso aos pisos Mamertino e Tullianum que vemos no vídeo foram implementadas somente depois da construção da igreja de São José dos Carpinteiros e das Capelas, muitos séculos depois da desativação do prédio como prisão. Depois de um longo período fechado, o cárcere foi reaberto em 2016. Devido à grande quantidade de visitantes, foram colocadas escadas e corredores em aço para preservar as instalações originais do local. O piso Tullianum era um lugar assustador, onde os prisioneiros muitas vezes morriam antes de serem executados, dadas as condições em que viviam, as torturas a que eram submetidos e até devido à fome. Os criminosos considerados mais perigosos eram os que mais passavam fome e os mais espancados. Os guardas queriam que começassem a sentir a morte antes dela chegar. Por isso, continuamente, os sujeitavam a torturas e humilhações.
Este local é abafado e sufocante. Na época, com vários deles juntos, deveria ser bem pior. O teto muito baixo comunica uma sensação apavorante reforçada pelas grades de ferro que ali ainda perduram. Dá para imaginar o sofrimento dos prisioneiros que enfrentaram ali o seu destino, principalmente quando o local ficava superlotado. Embaixo do piso Tullianum, passava um dos canais do esgoto romano, e em um dos cantos havia um outro buraco para atender às necessidades fisiológicas dos prisioneiros, e por ali, eles jogavam os corpos dos companheiros falecidos. Escritos declaram que nesse porão sem janelas, úmido e fétido, ficaram presos os apóstolos Pedro e Paulo e juntos ali estiveram acorrentados e converteram a fé cristã os carcereiros Processo e Martiniano e ainda mais 47 prisioneiros. Posteriormente, Processo e Martiniano foram martirizados, mortos e depois santificados. Não tendo água para batizá-los, o apóstolo Pedro orou a Deus que fez verter água por um buraco no piso, e no momento dos batismos, Pedro foi liberto das correntes por um anjo. Pedro e Paulo já haviam estado presos anteriormente em outras cidades, e no Tullianum ficaram pouco tempo juntos. A placa em mármore fixada na parede e o relevo fazem menção de que Pedro e Paulo estavam acorrentados, porém não há registros mais seguros de que Paulo tenha ficado ali acorrentado, somente Pedro. Paulo nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia, uma antiga região que ficava na costa sul da Ásia Menor, na atual Turquia, e tornou-se cidadão romano. A lei lhe permitia certas regalias, inclusive prisão domiciliar, e essa mesma lei proibia a crucificação para os romanos. Por sua vez, conforme consta no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos 30 e 31, Paulo ficou preso em uma casa que ele mesmo alugou em Roma e ficava sob a vigilância de um soldado, como consta em Atos capítulo 28, versículo 16. O tempo de prisão foi de 2 anos, durante os quais Paulo pregou em Roma a respeito de Jesus, conforme Atos capítulo 28, versículos 23 ao 29. Estas são as únicas informações a respeito que os textos bíblicos nos oferecem. Textos afirmam que, com o incêndio de Roma, a quem Nero culpou os cristãos, mesmo sendo cidadão romano, o imperador acabou com suas regalias e mandou transferi-lo para o Tullianum, e dali saiu para seu segundo julgamento. Condenado, foi martirizado e sentenciado a ser decapitado. Diz a tradição que quando da sua decapitação, sua cabeça saltou por 3 vezes, e nos locais onde tocou o chão, nasceram 3 fontes, e no local da sua execução está a abadia das 3 fontes. Seu túmulo encontra-se na Basílica de São Paulo Extramuros, na Via Ostiense, onde também está a abadia. Em Roma, Pedro ficou no piso Tullianum por 9 meses, e dali foi exposto e martirizado no circo de Nero. A seu pedido, foi crucificado de cabeça para baixo, pois não achava digno ser crucificado como Cristo. Foi sepultado em um cemitério pagão, ao lado do circo de Nero, no local onde está atualmente a Basílica de São Pedro. As correntes que o prendiam são consideradas relíquias pela Igreja Católica e estão expostas na Igreja de São Pedro das Correntes, próxima dali. Não há registros de quando a prisão deixou de ser utilizada. Em cima das prisões foram construídas a Capela do Santíssimo Crucifixo, a Igreja de São José dos Carpinteiros, e no piso mamertino encontra-se a Igreja de São Pedro em cárcere. Vários artigos e relíquias, que por durante muito tempo ficaram expostas no interior dos 2 pisos da prisão, atualmente fazem parte do acervo do museu anexo.
Traduzindo o texto em latim, significa Carcere Mamertino e Subterrâneo Tullianum. Aqui os santos mártires foram vitoriosos pelos triunfos de Cristo. Traduzindo o texto em latim, significa Carcere Mamertino e Subterrâneo Tullianum. Aqui pereceram vítimas dos triunfos de Roma. Os importantes inimigos de Roma, capturados em batalhas ou tratados como traidores, estão ali nominados e, depois de desfilarem como prisioneiros nas ruas e nos circos, ali foram executados ou voltaram para morrer no interior da prisão. Outras ilustres personalidades da época que ali estiveram detidas estão também mencionadas, pois ali esperaram o seu fim pela crucificação, forca, decapitação, espancamento ou fome. Por essa prisão passaram 2 apóstolos, um papa, cardeais, diáconos, reis, rainhas, generais, cônsules, senadores e vários outros, considerados inimigos de Roma. Textos afirmam que quando Pedro chegou na prisão, antes de descer, foi empurrado com violência por um dos guardas. Nesse momento, bateu a cabeça contra a parede, e ali ficou gravada a sua marca. Desde o ano 1720, o local está protegido por uma grade em ferro. Em 1540, a Congregação dos Carpinteiros de Roma alugou a Capela de São Pedro em Cárcere. Em 1590, obtiveram autorização para a construção de uma nova igreja, que começou em 1597, dedicada ao seu patrono, denominada Igreja de São José dos Carpinteiros, inaugurada em 1663. O Cárcere Mamertino fica no clivo argentário número 1, uma pequena rua, meio escondidinha entre a colina do Campidoglio e as ruínas do Fórum Romano, em frente às igrejas de São Lucas e Santa Martina. Apesar de escondido o local, é fácil de encontrar e lá chegar. Não é permitida a entrada de pessoas com camiseta regata ou camisa sem manga, ou seja, com os ombros descobertos, bem como bermudas ou vestidos acima dos joelhos. Para chegar à igreja e capelas é necessário subir e descer escadas, e não há elevadores, portanto o local é de difícil acesso para pessoas com mobilidade reduzida e a utilização de carrinhos para bebês. O local é administrado pela Obra Romana de Peregrinações, e a visita é paga.